Todo mundo adorou o programa com o professor Thiago Fukuda falando de quê? De dor articular. E realmente, você toca nesse tema, o pessoal para nos ouvir. Que realmente não há quem deixe de ter, aliás, uma dorzinha em algum lugar, principalmente com a idade. Como seremos centenários, né? Porque essa é a perspectiva, né? Sério. Ainda mais com a nutrição funcional aqui, eu dando dica para vocês. Então, como seremos centenários, vamos cuidar bem da máquina. Thiago, obrigada novamente por estar aqui conosco, tá? Mas hoje uma dúvida. Qual a diferença entre artrite e artrose? Porque it, a gente sabe que tudo que acaba em it é inflamação, né? E ose, artrose, qual a diferença das duas? Perfeito, muito boa pergunta. Bom, a artrose ou osteoartrose nada mais é que o desgaste da articulação. Todas as articulações, quando temos dois ossos, esses ossos são revestidos de cartilagem. E essa cartilagem ela pode ir gastando com o tempo. É normal, é fisiológico. Eu nem considero a artrose uma doença, porque é um envelhecimento natural das juntas, das articulações. E normalmente a artrose, quando tem esse desgaste, os ossos acabam ficando um pouco mais próximos um do outro. E aí começa a gerar dor e, em alguns casos, inflama ao redor do joelho, ou ao redor da coluna, ou tornozelo. Essa inflamação articular, que pode vir ocasionada por uma artrose, aí nós chamamos de artrite ou osteoartrite. Então, a artrose é o desgaste, que pode ser assintomático, e a artrite é a inflamação gerada na articulação, que pode vir em consequência dessa daqui. Uma pergunta minha agora. Tá tudo tão evoluído. O Rock fez uma cirurgia de troca de uma prótese no quadril. Gente, é uma coisa assim, parece que é um homem biônico agora lá em casa. A gente tá podendo trocar muita coisa no organismo, né? Agora, não tem algo que a gente possa, assim, fazer para reconstruir essa bendita dessa articulação? Como se chama? Cartilagem? Da cartilagem, obrigada. Essa cartilagem, doutor Gisela, que reveste aqui o osso, ela é avascular. O que é isso? Ela não tem sangue. Então, se eu cortar aqui a pele, se eu cortar um músculo, rapidamente cicatriza, porque chega muito sangue, chegam células de defesa e existe uma regeneração. Quando é um tecido que não tem sangue, como a cartilagem, ela não tem esse potencial. Por isso que uma vez que ela desgasta, ela não volta a ser nova, ela não regenera. Existem hoje medicações chamadas de condroprotetores, que é o seu colágeno da vida, condroitinas, glucosaminas, tudo isso que tenta segurar a evolução do desgaste. Tenta não deixar evoluir o desgaste, mas regenerar, voltar a ser nova, não tem como, porque é um tecido que não tem sangue. Tá certo. Uma célula-tronco ali que a gente colocasse assim, não faria uma, digamos assim, uma reconstrução dessa cartilagem? Tem alguma coisa já sendo estudada nesse sentido? Existem muitas coisas. Essa é a grande, né? Quem descobrir a cura, a regeneração de cartilagem vai ganhar o prêmio Nobel, não tenha dúvida, né? Tá. Mas não tem nada ainda com comprovação científica real, usado em larga escala. Existe muita pesquisa em animais, laboratório e tudo, mas em larga escala ainda não temos. O que a gente tem que fazer é não deixar ela gastar muito, prevenir. Tá. Mas também tem que usar, né? Porque, então não vou usar. Não, tem que usar. Agora tem uma coisa, gente, a geleia de pé de galinha, gente, ela é maravilhosa, porque isso é uma técnica oriental, vamos dizer assim, porque a condroitina, etc., são moléculas muito grandes, né? Porque são fabricadas em laboratórios. E esses artelhos dos pezinhos, eles são biológicos, né? Então, a absorção é maravilhosa. A gente vê oriental andando, todinho velhinho, mas tá andando, né? O que já não acontece tanto na nossa civilização. Mas voltando aqui na nossa... porque tá tão evoluído tudo, né? Troca isso, troca aquilo. Falei, bom, daqui a pouco estão colocando uma cartilagem legal. Uma artrite pode virar artrose? Pode. Se for uma artrite gerada por uma infecção ou algo assim, ela pode acabar acelerando o desgaste e aí virar uma artrose, sim. Não é tão comum, normalmente é a artrose que acaba gerando a artrite. O americano chama de osteoarthritis, ele chama de osteoartrite tudo. A gente aqui ainda divide no Brasil artrose e artrite. Tá. E uma outra coisa, genética está envolvida? Sem dúvida nenhuma. Se papai, mamãe, irmãos tem doenças reumáticas, artrose, artrite reumatoide, gota,
o filho e o irmão tem que sempre tomar o seu cuidado extra, tem que ficar atento porque existe uma predisposição genética muito grande, a genética está muito relacionada a isso. Mas aí é aquilo que a gente fala, né? Eu tenho uma genética aqui, mas o ambiente, a alimentação, etc e tal, você pode fazer isso daqui. Isso é muito importante, né? E isso aí eu tenho minha comprovação, porque a mamãe tinha um problema horroroso de artrite deformante nas mãos, e quando o médico dela falou assim, Gisela, cuidado, eu falei, nossa, mas tá aqui o nome do sangue de Jesus, que eu não quero esse troço pra mim, né? Sim. Mas, gente, de fato, com alimentação, com exercício, com outro tipo de vida, você melhora muita coisa, tá? E o oposto, né, também, quem não tem essa predisposição genética, mas se abusar, exagerar, se não se cuidar, é óbvio que pode vir a ter, mesmo que ninguém na família tenha. Quero até fazer um programa com você depois, Thiago, tomara que você tenha essa disponibilidade, porque eu tô vendo algumas atividades físicas que eu tô me perguntando, porque eu que fui atleta do juvenil, eu tenho sequelas hoje. Aliás, eu conheci o Thiago por causa do meu joelho, porque eu tive que operar e quem cuidou dele depois foi o Thiago, eu tô ótima. Mas a gente vê pessoas, acho que exagerando em algumas atividades, e eu fico me perguntando o que vai acontecer com elas mais pra frente, tá? Mas, me diz uma coisa, as pessoas geralmente começam a buscar o fisioterapeuta por uma indicação médica, mas começa a fazer uma atividade ali, uma fisioterapia, aí passa a dor e não volta mais. E aí, como é que a gente poderia contornar isso, fazer com que a adesão fosse melhor ao tratamento? Isso é uma boa pergunta também. Eu trabalho com programas de tratamento. Eu não sou aquela pessoa que acredita que você vem me vê 3, 4, 5 vezes, está sem dor, toca a sua vida. Eu não acredito nisso, até porque eu baseio muito o que eu faço nas evidências científicas dos nossos próprios trabalhos. Então, eu já mostrei por A mais B que você precisa de um tempo para o corpo humano maturar a sua ideia. Ninguém ganha força em 2, 3, 4 semanas, você precisa de tempo. Então, eu trabalho só com programas mais longos de 1, 2 ou até 3 meses para que eu tenha uma menor taxa de recidiva, para que eu tenha a confiança de que a dor não vai voltar, de que o problema não vai persistir, de que realmente foi solucionado. Impossível pegar, ainda mais a gente falando de dor articular, de artrose, artrite, eu falar que em 3, 4, 5 sessões está tratado. Você vai no máximo aí aliviar a dor, mas tratado não está. Tratado é quando ele vai ganhar força, massa muscular, quando ele vai ter equilíbrio, coordenação, de modo que ele vai realizar suas atividades do dia a dia sem que volte a irritar o seu joelho, a sua coluna, o seu ombro, etc. A gente pode falar em cura? Essa palavra, ela se adequaria no caso tanto da artrite quanto da artrose? A artrose é um desgaste que vamos em frente, não é nem doença, como você me disse, né? Mas em relação à artrite... Acho que cura é uma coisa um pouco pesada pra gente falar, mas existe como a diabetes. Diabetes tem cura, né? Se você vai conviver com ela, você vai ter que cuidar da alimentação, se precisar vai usar insulina, você tem um controle pro resto da vida e você pode muito bem viver a vida toda tendo diabetes, mas controlando. É a mesma coisa, se manter o peso em dia, sem sobrepeso, manter-se ativa, manter um trabalhinho de condicionamento, tirar os fatores de risco, pode ser que você viva a vida toda sem problema no joelho, na coluna, no ombro de novo. E para encerrar, assim, nesse 1 minutinho que nos resta, o calçado da mulher prejudica muito o nosso joelho, o nosso quadril, tipo um saltinho que a gente gosta de usar. Mulher é vaidosa, quer um salto, e aí? Se for algo usado esporadicamente, é diferente falar assim, não, a pessoa trabalha de salto, são 12 horas em pé e 5, 6 vezes por semana, por 5 anos, por 10, por 15 anos, aí é uma coisa, mas... A gente até conversou disso numa outra oportunidade, né? Você vai lá para Nova York, lá você vê a mulherada lá andando tudo de tênis, toda vestida social e de tênis branco lá. Aí chegou na porta do escritório, gente, lá ela tira o tênis, põe o salto e sobe. Para quem não viajou ainda para lá, ou não percebeu isso nos filmes, é exatamente isso. Elas estão com um sapatinho de sei lá quantos dólares na bolsa, né? Chanel, aquela coisa toda, mas estão de tênis. Para quê? Para também andar rápido, né? E para não gastar o salto. E chegar lá no serviço, né? E bota lá o saltinho, fica bem bonitinho, né? Isso aí é uma técnica, elas são muito inteligentes, né? É equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio, é o bom senso. E de fato o tênis é o melhor calçado hoje, que a gente poderia dizer?
Teoricamente sim, mas apesar de eu ter pacientes que já falam, não, quando eu uso o tênis, piora a minha dor no pé, meu esporão de calcâneo, meu tornozelo dói mais. Então, o corpo humano e as pessoas são individuais, são cada um a cada um. Então, eu tenho que ouvir muitos clientes, os pacientes, para poder indicar a forma correta. Cada um tem a sua forma. Então, nós somos únicos para Deus, nós somos únicos também, e é assim que a gente tem que ser visto pelo nosso profissional. Gente, esse é o programa que eu queria fazer com o Dr. Thiago Fukuda. Espero que vocês tenham gostado e vão aproveitar muito dessas informações. E eu só tenho que te agradecer novamente a sua gentileza de estar aqui conosco. Agradeço. Gente, um beijo grande e até o próximo Mais Saúde.